As pessoas adoram falar sobre renda passiva, especialmente no YouTube e na internet. Todo mundo quer renda passiva. A ideia de que você pode ganhar dinheiro sem fazer porra nenhuma é incrivelmente atraente. Fato. Tô dentro, eu gostaria de ter uma renda passiva. Qual é a realidade disso? Porque existe uma verdadeira obsessão em descobrir formas de ganhar renda passiva. Eu quero ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Qual é a realidade disso? Isso existe mesmo? Isso é possível? Isso é algo que eu deveria buscar? Você deveria buscar isso só depois de ter US$ 1 milhão na sua conta bancária. Antes de ter US$ 1 milhão, nem pense em renda passiva. Você não tem nenhum ativo para realmente gerar renda passiva. E seu tempo é muito melhor aproveitado aprendendo como conseguir seu primeiro US$ 1 milhão do que tentando renda passiva e pensando em como você vai ganhar uma porcentagem sobre o principal que você investiu. Se você ganha US$ 60 mil por ano, salário médio nos Estados Unidos, se você ganha US$ 60 mil por ano, 8% em cima disso. Isso não vai te levar à liberdade financeira. Então não adianta tentar descobrir como conseguir 8% ou talvez 15% de retorno, porque o principal ainda é muito pequeno. Os 60 mil são muito pouco. O que você precisa fazer? Na verdade, aprender. Como eu faço para minha renda ser de 160 mil? Mas sabe o que é louco? Quando as pessoas aprendem a fazer isso, e a habilidade de aprender é a maior droga do planeta Terra. Porque você aprende a fazer algo e se torna competente naquilo. E assim que você chega lá, você pensa: caramba, era só isso que precisava? Para essas pessoas que eu costumava achar que eram especiais, ganhar mais US$ 100 mil. E agora tudo que eu preciso fazer é repetir esse mesmo processo de novo para sair de onde estou. Para conseguir ganhar US$ 1,6 milhão, fazer 10 vezes, pode me inscrever. Porque você ganha essa confiança ao aprender como fazer as coisas. Então, renda passiva é ótima em um certo momento da vida e em um certo estágio de proteção financeira, mas é proteção financeira. Não é para as pessoas que dizem: eu quero construir algo, eu quero crescer algo, eu quero criar algo. Para mim, na verdade, é quase o oposto de sobrevivência. É o seu plano B, é o seu fundo de emergência para o caso de tudo dar errado. E eu não sou contra ter um plano B. É bom ter um plano B. Mas 99% do seu tempo deve ser focado em como fazer o primeiro plano dar certo, ir lá e fazer de tudo hoje para controlar o plano A. Você falou sobre adquirir habilidade ser o ponto-chave aí. Obviamente, o mundo está mudando rápido por causa da IA. E todas as habilidades que muita gente adquiriu na universidade, sabe? Contadores, advogados, podcasters, eu acho. Nossas habilidades estão sendo rapidamente substituídas por máquinas e sistemas inteligentes que agora conseguem fazer o que a gente faz. E quando você olha para o que está acontecendo na robótica, eu acho. A Neo, empresa de robótica, colocou à venda esta semana o seu primeiro robô humanoide, que consegue se mover pelo ambiente físico e realizar tarefas. E quando eu junto essas duas coisas, consigo combinar a inteligência com a capacidade de manipular o ambiente físico. Eu penso, onde é que os humanos vão se encaixar nisso tudo? Porque é perfeitamente concebível para mim que muito do que empregamos pessoas para fazer hoje em dia será redundante em um futuro próximo. E isso não quer dizer que não vão surgir novos empregos, mas é um momento difícil para citar. Investindo pesado em qualquer conjunto específico de habilidades. Bem, alguns conjuntos de habilidades porque eles estão se tornando obsoletos em pouquíssimo tempo. Tipo, até mesmo como escritor, sabe? Eu já escrevi 2 livros e gosto do processo de escrever. Considero isso um dos meus diferenciais. Eu pensava, sou bem bom em escrever, então isso é útil. Você pode construir uma marca pessoal, pode mandar e-mails bons, pode convencer pessoas, investidores, seja lá quem for. Mas agora, com o chat GPT, todos podem criar conteúdo genérico de IA e pedir para escreverem como o Steven ou a Natalie. Os diferenciais estão sumindo. Na sua opinião, qual é o diferencial do futuro? Qual é o diferencial? Qual é a habilidade na qual eu deveria apostar que os robôs e a IA não vão tirar de mim? Eu? Acho que a única habilidade na qual a gente realmente pode apostar no mundo com IA é a habilidade de aprender e se adaptar. Porque a gente não consegue prever como o mundo vai ser em 2040. A gente não sabe do que os robôs vão ou não vão ser capazes. Eu não sou tão otimista em relação a isso. Eu assisti ao Elon, vi uma entrevista dele no fim de semana sobre a opinião dele em relação à IA. E ele disse que é um tsunami supersônico
E aí ele explicou que supersônico é viajar na velocidade do som e um tsunami é uma parede de água. Então, se você pensar nisso como sendo a IA, ela tá chegando, ela já tá aqui. É rápido. E claro, ele se beneficia de todo mundo acreditar em tudo isso com todas as empresas. E eu sou uma pessoa pró-Elon. Eu adoro o que ele construiu. Eu admiro a mente dele. Mas eu acho que estamos mais distante do que as pessoas pensam. Mas ainda assim tá chegando. Então, a única proteção que alguém pode ter é a capacidade de se adaptar e aprender. E o que a IA deveria ser usada por cada indivíduo é para a capacidade de aprender. Reconheça o que você não sabe. Essa é a maior força que alguém pode ter. Fique realmente à vontade para dizer: eu não sei ler um DRE. Eu não sei ler esse contrato jurídico. Eu não sei nada sobre IA. E o que? Já ouvi falar de LLM, mas não sei direito o que é. Ou agentic. Qual a diferença? E conseguir convencer a si mesmo do porquê essa é a habilidade mais importante para você conseguir ultrapassar essa barreira de aprender algo novo. Isso é muito desconfortável, porque os nomes são novos. E você se sente um completo idiota. Aí começa a achar que todo mundo é mais inteligente que você e que você é só uma fraude. Para enfrentar isso e ter resiliência para dizer: eu vou me adaptar, vou passar por isso e aprender. Assim, eu posso ter confiança concreta de que consigo mudar em qualquer ambiente de acordo com o que for exigido de mim naquele ambiente. E eu vou agregar valor a esse ambiente independentemente das circunstâncias externas. Essa é a única escolha. Não existe outra alternativa. Você tem medo da IA? Eu não tenho medo nenhum. Eu tô empolgado. Como você pode perceber, tô realmente animado porque eu costumava me sentir burro. Eu sentia que existiam coisas que aquelas pessoas inteligentes sabiam e eu não sabia. E toda a minha visão de vida mudou há alguns anos quando isso foi lançado, porque a IA me ensinou em 2 anos o que eu teria que ir para a escola para aprender. Eu teria que conseguir um diploma só para descobrir isso. A maioria das pessoas que estudou essas coisas e tem diploma nisso deixou passar algo crítico e importante. Então, para mim, e acho que para pessoas como eu, e não acho que haja nada de particularmente especial em quem eu categorizo como pessoas como eu, é um momento sem precedentes para mergulhar nessa fonte de informação que pode, especificamente, te ensinar o que você não sabe para realmente te preparar. Nunca tivemos essa oportunidade antes, e não é algo específico para você por causa do seu gênero, da sua raça ou da sua idade. É acessível. Então, eu tô mais do que animado porque qualquer coisa que surgir, tipo, isso acabou de mudar toda a dinâmica do negócio. Adivinha só? Eu tenho a IA para me ajudar a entender isso e para me ajudar a adquirir qualquer habilidade que eu precise nesse novo mundo. A mesma coisa que as pessoas de 100 anos atrás tiveram que fazer. A mesma coisa que as pessoas de 2000 anos atrás tiveram que fazer. Elas só não tinham uma ferramenta para ajudá-las a entender o que estava acontecendo e então aprender o que precisavam fazer a partir do que tinham entendido errado, para realmente conseguir chegar do outro lado com habilidades de verdade. Natalie, o que é mais importante e que ainda não falamos, considerando o meu público e os seus interesses? Acho que esse é um assunto relacionado, mas eu gostaria que qualquer pessoa da audiência, seja você alguém que ganha 60 mil por ano, 1 milhão por ano, 100 milhões por ano, realmente acreditasse em si mesma que pode aprender qualquer coisa que quiser saber e que não existe de fato uma barreira. Porque se eu conseguisse fazer as pessoas realmente acreditarem nisso, a vida delas mudaria completamente. Por causa do acesso que elas têm hoje, por causa das ferramentas que elas têm hoje. Então, você pegar essa confiança de que pode entrar em qualquer sala, com qualquer figurão, com qualquer pessoa que saiba muito sobre um determinado assunto do qual você não sabe nada, e se sentir totalmente à vontade nesse ambiente, porque você pode se preparar, pode aprender sobre isso. E a vida é tão bonita porque você vive essas experiências e não precisa ter medo delas. Você pode aprender e pode entender e não há nada de errado com você. Não existe nada que te impeça e não há nenhum privilégio especial ou característica especial que alguém tenha e você não. Você pode aprender qualquer coisa. Você costumava pensar que existiam características especiais ou algum tipo de gene de gênio que essas pessoas no topo tinham? E como isso mudou depois que você passou a estar em salas com essas pessoas? Claro,
Eu achava que existia algum botão de gênio que alguém apertava ao nascer. Saía do útero já sendo especial e conseguindo entender as coisas. Eu realmente tive muita dificuldade enquanto crescia para memorizar números. Números eram muito desafiadores. Eu simplesmente invertia os números e eles não ficavam na minha cabeça. E eu achava que era burro durante boa parte da minha vida. E para qualquer pessoa que também tenha dificuldade com isso, o que você acabaria descobrindo? Estando perto de muitas pessoas, bem-sucedidas ou não, todo mundo tem esse algo que é difícil para si. Então, quanto mais rápido você atacar isso e se sentir confortável com números, o que eu percebi é que aquilo era só uma história que eu contava para mim mesmo. Por que será que algum dia eu já tinha passado uma tarde de domingo, no meu tempo livre, realmente tentando melhorar minha memória para números? Não, nunca tinha feito isso. Eu só usava isso como desculpa. E pessoas bem-sucedidas simplesmente limitam a quantidade de desculpas que permitem acreditar para justificar por que não são bem-sucedidas. Elas pegam a limitação que têm e ou elas compensam tanto em outra força que acabam ignorando aquilo, ou percebem que aquela limitação realmente chegou a um ponto em que está limitando elas de verdade. Então, elas precisam atacar isso, dedicar tempo para melhorar e fortalecer essa área, para depois conseguirem usar isso como trampolim. Além disso, homens avaliam seu desempenho melhor que as mulheres, mesmo com desempenho igual. E há vários estudos diferentes que citam isso. Um estudo famoso diz que homens se candidatam a vagas com 60% dos requisitos, já as mulheres só com 100% deles. O que, em parte, quando se trata dos cargos mais altos na Europa, as pessoas acham que isso é parte do motivo pelo qual os homens têm mais probabilidade de ocupar cargos de alto nível em tempo integral, porque esse excesso de confiança faz com que eles se candidatem mais. E, portanto, têm mais chance de, acho, convencer outras pessoas e mais chance de conseguir o emprego. Então existe algo, parece haver uma diferença entre os gêneros em relação à necessidade de se sentir pronto e à necessidade de se sentir qualificado. Isso é muito real para mim. É mesmo. Isso é muito real para mim. Eu trabalho com pessoas todos os dias e eu vou ter conversas sobre objetivos pessoais, profissionais e financeiros com membros da equipe que estão exatamente na mesma função. Vamos supor que sejam gerentes de contas. Um é mulher, o outro é homem. A mulher é tipo uma estrela. Ela é assim, os clientes adoram ela e ela é muito boa. E ela tem, tipo, esse brilho especial, meio mágico. Então eu vou sentar com eles para conversar sobre objetivos pessoais, profissionais e financeiro. E a mulher vai dizer: ah, eu gostaria de passar de ganhar US$ 80.000 por ano para talvez daqui a um ano ganhar 90 mil. E na hora seguinte, vou conversar com um cara que não tem o mesmo desempenho que ela. E ele vai dizer: eu tô ganhando 80 mil por ano. Penso que nos próximos 3 anos eu deveria estar ganhando uns 200, 250 mil. Já vi isso acontecer várias e várias vezes. Então eu vejo isso acontecendo em tempo real. E o que eu costumo fazer é sentar com a mulher e dizer: quero que você imagine como vai ser a sua vida daqui a 3 anos. Então, se você tem 35 anos, vai ter 38 anos. Como é a sua vida nesse momento? Com quem você está passando o seu tempo? Quanto dinheiro você está ganhando? Você já viajou? Você tem um cônjuge? Curping feeders? Tipo, como é a sua vida? E o que eu quero que você faça é, se ainda não tem uma conta, quero que você crie uma no Pinterest. E você vai criar um painel. E você vai passar por todas essas coisas incríveis que você poderia ter na sua vida, que você realmente quer, não aquelas coisas bobas. Tipo, aquelas coisas que você pensa: se minha vida pudesse incluir isso, mudaria tudo pra mim. Eu adoraria ter essa vida. Pra mim, isso teria sido um terno inteiro de lantejoulas. Porque se você não consegue fazer isso, é claro que vai acabar limitado no que vai fazer para chegar lá. Se fosse um homem passando por isso, eu faria exatamente a mesma coisa. Para mim, esse é o verdadeiro papel de um líder: inspirar as pessoas o suficiente, não sobre quem você é ou todas as suas conquistas, mas realmente fazer com que elas enxerguem que podem ter a vida que desejam, através do trabalho que elas fazem todos os dias e conectando essas duas coisas, sendo implacavelmente honesto com elas. Quando elas fazem coisas que as impedem e removem obstáculos que estão em seu caminho.
Natália, temos uma tradição de encerramento em que o último convidado deixa uma pergunta para o próximo, sem saber para quem está deixando. E a pergunta que deixaram para você é, na verdade, uma pergunta bastante conhecida. O que você faria se soubesse que não iria fracassar? Se eu soubesse que não iria fracassar, eu simplesmente, acabaria com a fome no mundo e resolveria todas essas coisas. Mas assim, tirando a ideia de que eu poderia resolver esses problemas específicos, é egoísmo não ter esses objetivos e sonhos. Eu realmente acredito e prego isso para minha vida de verdade hoje. E, no fundo, eu sinto e ajo dessa forma. Eu tomo atitudes enormes em direção a objetivos que realmente parecem inacreditáveis ou irreais para mim. E agora, o conjunto de objetivos que eu tenho são coisas nas quais estou muito confiante de que não vou fracassar. E eu estou dedicando o meu tempo, fazendo essas coisas para me aproximar o máximo possível da mulher que eu quero me tornar. E eu posso mudar de ideia em alguns meses ou em alguns anos, depois que eu tiver alcançado essas coisas. Mas acho que, na verdade, eu já sinto que estou vivendo minha vida, tirando o fato de não resolver a fome no mundo. E paz mundial, que estou fazendo tudo o que sei para causar um impacto no mundo. Eu Percebi que, sabe, já tive várias conversas aqui no programa com pessoas como a Ive, que era agente do serviço secreto, e você tem muitas semelhanças com ela. e eu Acho que é por causa da objetividade com que você fala. E acho que parte dessa identificação é que as pessoas querem saber como ser levadas a sério neste mundo. E acho que elas olham pra você e veem alguém que é parecido com elas em muitos aspectos, ou pelo menos como elas gostariam de ser, mas que é levada a sério em um mundo onde muitas vezes é difícil ser levada a sério, especialmente sendo mulher. Ambientes dominados por homens, especialmente em áreas como o setor financeiro e de investimentos, é difícil ser levada a sério. É difícil ser respeitada. Então acho que as pessoas têm uma sensação profunda de que estão sendo diminuídas. Elas são incompreendidas. Elas não estão sendo ouvidas. E quando ouvem alguém que fala com tanta clareza e convicção como você, elas querem aprender a fazer o mesmo. Tem algo nesse sentido que a gente deixou de fora? Porque eu tava no seu canal do YouTube e tava olhando alguns dos seus vídeos recentes. E um dos vídeos mais recentes que teve uma repercussão incrível entre as pessoas é exatamente sobre esse ponto, que são segredos do 1% para fazer qualquer pessoa te respeitar instantaneamente. Tem algo dentro do tema desse vídeo? E eu tava olhando a seção de comentário. Tinha muita gente falando sobre como sentem que alguém as desrespeitou, ou que sentem que foram ignoradas ou não ouvidas. Você diria algo para essas pessoas? ser menosprezado, não ser levado a sério, na verdade, é o seu superpoder. E você precisa transformar a energia dessa frustração em o que você vai fazer da próxima vez nesse ambiente para ser levado a sério. Eu fui a um evento beneficente, isso já faz cerca de uma década. E eu lembro de ter ficado mortificada, porque estava em uma fase de transição de carreira, onde estava decidindo trabalhar com o Brandon, Marido, meu marido. É. E aí veio aquela pergunta clássica: e você, o que faz? Chegou a minha vez? E eu me embananei toda para responder. E pelo resto daquela noite, que na verdade era uma viagem beneficente, a pessoa simplesmente não me levou a sério. E era alguém de quem eu queria o respeito. E eu fiquei tão irritada comigo mesma por ter estragado tudo, por não ter criado algo aos 22 anos que fosse mais impressionante. Eles passariam a me levar sério. Então eu fiz disso a minha missão, daquele momento até o ano seguinte, quando faríamos aquela viagem de novo, para que eles me levassem a sério. E eu tive que pensar: o que eu preciso fazer? O que eu preciso criar para que alguém leve uma pessoa de 24 anos a sério? e o que você precisou fazer e criar? Bom, eu lancei um podcast e precisei trabalhar essa habilidade de comunicação porque eu morria de medo de me comunicar. Eu não conseguia me comunicar assim antes. Eu tive uma experiência horrível no começo dos meus 20 anos, quando eu deveria apresentar um novo programa de liderança que estava sendo implementado nessa organização. Eu estava nervoso antes, mas estava relativamente confiante no material que eu ia apresentar. E eu fui até a frente da sala e fui a primeira pessoa a falar. Eram 8 horas da manhã e eu consegui passar apenas 5 minutos da minha apresentação de 1 hora.
Virei para a tela da apresentação para apontar algo e depois me virei de volta para o público. E naquele momento fiquei instantaneamente paralisado de medo. O nervosismo tomou conta de cada fibra do meu corpo. Eu não conseguia controlar o que estava dizendo, meus pensamentos e minhas palavras não se conectavam. E acabei fazendo o restante da minha apresentação, que deveria durar mais 55 minutos, em apenas 7. E então eu sentei na frente da sala enquanto todo mundo ao meu redor falava sobre todos os diferentes componentes das coisas que eu deveria estar destacando, porque eu simplesmente não conseguia articulá-las. E a partir desse momento, por cerca de 4 anos, eu não conseguia conversar com grupos maiores do que 4 ou 5 pessoas. Porque esse desconforto aconteceu comigo e essa ansiedade tomou conta. Eu precisei trabalhar essa habilidade para aprender a me comunicar. E foi assim que eu lancei um podcast. E o único assunto sobre o qual eu me sentia confortável em falar naquele momento, eu não tinha nenhuma expertise em negócios. Eu não era ingênuo a ponto de achar que alguém iria me ouvir. Com a idade de 23 ou 24 anos, no início dos meus 20, e como administrar um negócio. Então, o que eu sabia naquele momento? E qual era o problema que eu estava enxergando? Bom, eu estava, na verdade, convivendo com um grupo de pessoas que estavam em relacionamentos com diferença de idade. Isso, tendo todas essas conversas em segredo, mas ninguém falava sobre isso publicamente. Então eu comecei um podcast onde eu falava sobre como é estar em um terceiro casamento e ser madrasta. E como contamos para os nossos pais? E quais são as ferramentas para lidar com isso? Algo que parece realmente paralisante e quase constrangedor para alguém que é uma pessoa de alta performance. E eu continuei fazendo esse podcast toda semana. E eu fiz disso a minha missão naquele ano. Fazer um brinde em toda refeição em que fizesse sentido eu fazer um brinde. Assim, eu fui desenvolvendo essa habilidade de comunicação, e trabalhar essa habilidade de comunicação foi o que me permitiu avançar, de estar em uma sala onde eu não conseguia confiar em mim mesma. Até mesmo me apresentar, falar sobre o que eu faço, para no ano seguinte aparecer tendo evoluído na minha comunicação e dizer: olha, eu sei que você não me levou muito a sério no ano passado, mas este ano, eu nunca diria exatamente assim, mas este ano eu construí isso. Uma coisa muito legal, e na verdade eu tenho um blog que tem milhares de leitores todo mês e que está gerando essa receita. E você, senhor? Talvez não tenha me levado a sério, mas eu poderia ajudar seu negócio também, já que você não entende disso. Desenvolvi uma habilidade nesse processo e soube destacar esse meu diferencial. O comentário mais curtido nesse vídeo é: ser legal destruiu minha vida. Eu entendo, claro que destruiu. O segundo comentário é: amigo de todos é amigo de ninguém. As pessoas realmente se identificam com o tema de ser querido versus ser respeitado. E as pessoas abrem mão dos seus objetivos para serem queridas. E elas desistem do que acreditam que realmente podem conquistar. E acham que tá tudo bem apostar tudo em si mesmas só para serem queridas. Então, eu sei que essa mensagem realmente tocou as pessoas. Porque eu começo o vídeo falando sobre a diferença entre respeito e ser querido. E realmente deixando isso claro, uma escolha. E é uma escolha ativa, não algo passivo que simplesmente acontece. Se Você gosta da marca Driver CEO e acompanha este canal, por favor, me faça um grande favor. Faz parte dos 15% dos espectadores deste canal que já clicaram no botão de inscrever-se. Isso nos ajuda demais, e quanto maior o canal fica, maiores são os convidados.